ontem o Senhor nos deu um presente muito grande, né? O paraíso ecológico reservado, né? Pelo IBAMA, um presente de Deus. E eu senti muito forte a presença de Deus ontem. Teve uma hora que eu me retirei para orar, fiquei num lugar muito alto, porque lá é um lugar alto. Eu olhei aquele monte de carro, olhando, né? Carros bons, última geração, Deus, esse povo. Como que é liderança, né? Você convocar assim, última hora, e Deus nos abençoou muito, em nome de Jesus, amém? E eu estou feliz com tudo isso. O Eduardo está em Poranga, vai estar nesses meses desenvolvendo um trabalho de comunicação ali. Já é um teste. Nossa ideia é mandar o Eduardo, se assim Deus permitir, para a Guiné-Bissau, né? Ele está sendo provado ali, claro, por ele, né? Ele sabe que aqui uma igreja bem festiva, nos eventos, nos lugares, e o Eduardo está lá. Ele volta amanhã para nos ajudar na ESCO, né? Como jornalista, ele vai estar lá, desenvolvendo um trabalho de comunicação. E olha pelo Eduardo, vai ser o teste dele para a Guiné-Bissau. Vai ficar lá. Se desenvolver o trabalho direitinho, uma rádio, no meio dos quilombolas, etc. Apóstolo Roberto, está pronto? Você ainda vai ficar mais um aninho aqui com a gente. Só o ano que vem, novembro do ano que vem, nós estamos olhando pelo Eduardo, tá bem? Apóstolo Roberto Sena, vem cá, em nome de Jesus. Apóstolo Roberto Sena agora na Espanha, o ministério dele é todo desenvolvido na Espanha. Ele está aqui divulgando o ITS, o Instituto de Tecnologia Social, e hoje ele está aqui conosco para falar aquilo que Deus colocou no seu coração. Fique à vontade em nome de Jesus. Tem DNA presbiteriano? Tem DNA presbiteriano? Mas hoje é um apóstolo cheio do Espírito Santo para trabalhar isso. Amém? Vamos falar de Senhor pela Deus. Está muito bem. Manda lá que vem, o povo tem que ir embora. Está bem, queridos. Que Deus abençoe. É muita alegria estar aqui com vocês. Eu, quando entrei aqui, eu cheirei uma coisa interessante: família. Isso não é em todo lugar. Religioso. Amém? Deus abençoe grandemente, amados. Vocês estavam cantando uma canção aqui, uma das primeiras, como que é? Te agradeço. Quem é que canta aí? Como que é essa canção? Jesus, te agradeço. Como que é? Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Não é essa parte. É porque quando estavam cantando, meu coração estava cantando por vocês. Estava dando graças a Deus, graças a Jesus. Aleluia. Tem momentos que a gente pede coisas para Jesus, para Deus, e tem tempo de aflição, né? E é tão bom a gente ser atendido no tempo de aflição. Eu me lembro que eu desenvolvi minha vida depois que voltei a Cristo. Nasci no lar evangélico, mas lá dos 12 anos saí por aí. E muito dano, né? Muito mal foi feito. E quando voltei, depois então voltei a estudar, estava com a família, e fiz um curso, fiz outro. Eu tinha uma ideia de vencer na vida. Então eu comecei, fiz eletrônica, fiz engenharia, fiz outro curso, fiz outro, e entendendo o caminho que eu tinha que seguir. E finalmente eu estava na posição que eu queria, numa indústria, uma grande indústria multinacional. Mas, meus irmãos, o tempo passou ali e eu senti um vazio dentro, sabe?
Eu falei, Senhor, acho que o meu lugar não é aqui, não. Eu paguei muito caro para chegar aqui, mas acho que o meu lugar não é aqui. O Senhor sabe onde é o meu lugar. E comecei a buscar isso. E ele então revelou que ele tinha, o propósito que tinha, que eu havia expressado, mas então veio uma outra oportunidade. E eu lembro que eu estava nessa indústria aqui, no lado oeste de São Paulo, uma multinacional. Eu ajudei a construir todo aquele parque, que depois continuei lá trabalhando com aquelas máquinas tremendas. E eu me lembro que eu saía lá no fundo da indústria, não tinha ninguém onde parava os caminhões daquela plataforma, sabe, grande. E aí eu chorava, Senhor, me tira daqui, Senhor. Eu aqui não é o meu lugar, me tira daqui. Eu não sabia mais como sair. Mas é como que se você vai cavando o teu espaço e depois você se encontra com uma ratoeira. Não pode sair. E eu falava, Senhor, eu não sei como vai ser isso, mas me tira daqui. Me leva para onde o Senhor estiver. Isso faz uns 24, 25 anos ou algo assim. E o Senhor tirou para mim. E hoje eu estava lembrando dessa oração. Por isso eu quero cantar com vocês. Eu quero que vocês cantem comigo. Vamos agradecer a Jesus. Amém? Amém. Como é que começa, irmão? Como é que começa a canção? Que por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer todo o meu ser. Te agradeço, seu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Amém? Vamos agradecer. Senhor, eu te agradeço porque aquela oração foi ouvida e o Senhor respondeu. E o Senhor deu outra oportunidade para esse teu servo da sua casa. Muito obrigado pela oportunidade de estar com os meus amados aqui em Guarulhos. Essa gente linda, essa família, Senhor, esta casa. Uma casa que o Senhor tem usado para usar, Senhor, não só aqui, mas fora daqui, de uma maneira tremenda, Senhor. Muito obrigado, Pai. Eu abençoo a cada família que aqui está, a cada pessoa, e eu quero a bênção para cada um, Senhor, em teu nome. Eu os abençoo, meu irmão, em nome do Senhor Jesus, aqui servimos. Amém. Amém, amados? Amém. E depois dali o Senhor levou para a Espanha, e ali estamos passou de 20 anos, agora 21, vai para 22. E quando pensávamos que íamos aposentar, que chegou no momento, eu falei, Senhor, cumprimos o que o Senhor pediu, né? Sabíamos que havia cumprido. Isso a gente sabe que o Senhor pede para a gente. E quando eu entendi que estava chegando no final, eu falei, ó Senhor, cumprimos aquilo que o Senhor nos pediu, com a tua graça, com a tua ajuda. Agora eu vou pegar minha esposinha e vou sair de férias por aí. Aí o Espírito falou, não, agora você vai para a África, você vai para a Guiné-Bissau, misericórdia. E ali o Senhor começou a falar muitas coisas. Certo é que nós sempre resistimos naquilo que Deus tem, né? Mas a gente aprendeu a obedecer e estamos indo, e o Senhor está nos abençoando. Eu vou deixar na mão de vocês um folheto desse, que é uma apresentação do ITS, uma coisinha muito simples, um folheto que vai dizer o seguinte: você pode aplicar teus talentos desde aqui para abençoar a Guiné-Bissau. Tem muito trabalho que pode ser feito à distância. O lema nosso é esse: é ciência e tecnologia a serviço da transformação social. Então o Instituto é mais ou menos uma agência, é uma agência de apoio ao desenvolvimento socioeconômico de Guiné-Bissau. Eu chorei e orei por uns 4 meses depois que eu visitei Guiné-Bissau, porque eu não sabia o que vamos fazer lá, não posso deixar aquele povo sozinho, eu tenho que voltar, me comprometi com eles. E comecei a desenhar um projeto ou outro e nenhum funcionava, porque a necessidade é tão grande de carne. Então o Senhor depois nos deu o ITS, Instituto de Tecnologia Social
social de Guiné-Bissau. Aí eu falei, isso tá bom, porque isso aí é mais uma fábrica de projeto, que entra na área da saúde, educação, turismo, transporte, indústria, agricultura, entra em tudo quanto é área. Então, a gente pode trabalhar. Então, eu gostei da ideia aqui. Então, a gente pode realmente abençoar. Né? Agora, onde é que nós vamos buscar a ciência e a tecnologia? Primeiramente, nos bancos das igrejas. Esse conhecimento que você tem, essas habilidades que você tem, a experiência profissional, experiência organizacional, experiência empresarial, toda a experiência que você tem, conhecimento, você pode começar desde aqui a aplicar para abençoar a Guiné-Bissau, fazendo projetos, ajudando a entender como solucionar os temas ali, como levar. O irmão estava falando sobre o quê? Sobre tempo, tesouro e talento. Eu estou falando mais dos talentos, viu? Mais dos talentos. Amém? Às vezes falam, não, apóstolo, eu só sei cozinhar. Glória a Deus. Ali eles têm muito caju. E eles exportam a castanha do caju e o caju joga fora. Eu falei, misericórdia, Deus, pronto. E é uma quantidade tremenda de caju que se exporta. Mas de castanha, imagina quanto caju. E se você sabe cozinhar, você sabe fazer isso, né? Compreende, amado? Você sabe costurar, você vai poder abençoar a Guiné-Bissau, quizás desde a tua casa e também, quando o Senhor te manda para lá, você vai lá e vai abençoar a costura. Se você é engenheiro, professor, se você é dentista, médico, seja o que você for, você vai poder abençoar com os talentos que Deus te deu. Amém? Compreende isso? Precisamos de marceneiros, carpinteiros, que nos ajudem a entender de fazer uma maneira que a gente tem lá. Eu não sei, mas eu sei que alguma coisa pode ser feita. E eu preciso dos meus irmãos para me ajudar nisso. Então nós estamos fazendo grupos, tem setores, e você pode dizer, olha, apóstolo, eu fico no setor da saúde, de turismo, da educação, da comunicação, e você aponta, e depois dá o teu e-mail, e dá os contatos, e depois você vai ver, o Espírito vai te falar, você vai orar por Guiné-Bissau. Eu sei que você vai chorar por Guiné-Bissau, não se supera da situação. Ele chama o Brasil de irmão maior. E eu estive lá e o presidente falou, o Brasil é nosso irmão maior. Eu falei, misericórdia, Deus, eu tinha um irmão, não sabia. Eu, quando cheguei, vi uma nação órfã, sabe? Uma orfandade, você vê, joga fora, não tem alguém que oriente o que fazer. Tem uma terra bonita, tem uma gente forte, mas eles não têm um pai, não tem alguém para ajudar a fazer. E eu cheguei então, cumprimentei o presidente, falei, presidente, Guiné-Bissau necessita de um pai. E quando me despedi outra vez, presidente, eu falei, meu presidente, que o senhor nos deu um carinho por esse homem, mandando para cá e sanhar. Estivemos com ele, com os ministros, conversando. Eu falei, meu presidente, Guiné-Bissau necessita de um pai. E quando eu fui dormir, quem disse que eu dormi? O Espírito falou, como é que você quer que esse homem seja pai de Guiné-Bissau? Se ele também é um órfão. Misericórdia. Sim, ele teve um pai que lhe ensinou a palavra, que lhe ensinou o caminho da verdade, que ele ensinou a Bíblia. Então sou eu para quem? Guiné-Bissau necessita de pais e mães. Eu, quando vou num lugar assim, eu levo meu sapato, que eu sempre uso um sapato novo, para pisar com um sapato novo lá. E quando eu vim embora, eu falei com um pastor, filho nosso, eu falei, olha, esse sapato novo que eu andei em Guiné-Bissau, eu quero que continue andando em Guiné-Bissau. Então, você vou serve para você, ou se algum alguém, porque eu quero que ele ande aí. Depois, quando cheguei em casa, né, voltei para a Espanha, aí eu vi na Bíblia lá que no Velho Testamento se entregava o sapato como compromisso. Eu falei, misericórdia, estou comprometido. Meu sapato está andando por lá. Mas com muita alegria,
o Senhor nos quer. E eu quero estar no lugar onde meu Deus quer que eu esteja. Amém? E você vai ter espaço. Mas Guiné-Bissau precisa de paz e necessita de mais gente que ame, gente que entenda a situação que eles estão e não vai criticar, vai observar e vai correr pela mão onde que eles estão. Vai começar a restauração em todas as áreas. A área que você tiver experiência, que você tiver, creia que será útil, ainda que à distância. E quando o Senhor te mandar lá, vá. Você só corre o risco de não querer voltar mais para cá, de querer ficar, compreende? Porque se o Senhor te der um amor, como Ele nos deu um amor para essa terra, você vai querer ficar, entende? Você vai amar essa gente. Eu vou deixar para algum irmão, quem eu posso deixar, pastor? Distribui. Isso, e depois eu entrego para mim ou para o pastor. Na segunda-feira, não essa outra, dia 26, vamos ter uma reunião administrativa da instalação do ITS em Guarulhos. E adivinha onde vai ser? Uma casa aqui ao lado, às 8 da noite. Os irmãos que têm interesse em se unir a esse trabalho, conhecer de uma maneira mais próxima, também estão convidados. Esta semana passada estivemos no Rio de Janeiro, pensando que íamos instalar somente no Rio, e o caso é que estamos instalando em 3 cidades, no Rio, em Alcântara, não é isso? E Resende. E gente linda que o Senhor nos deu, com o coração na obra, o coração para Guiné-Bissau. Entende? Quando o Senhor está no negócio, as coisas funcionam. Então deixa que Deus vai orientando. Estivemos no Senai, estamos fazendo um acordo com o Senai, estivemos com o diretor de Relações Internacionais do Senai, explicamos para ele a situação, nos abriu as portas, vamos ter facilidade no Senai, vamos fazer análise da água que vamos trazer na Guiné-Bissau para analisar e fazer um trabalho. Também os missionários que vão e voluntários que vão para a Guiné-Bissau, primeiro vão passar para você, vai fazer um curso que queira, para levar mais conhecimento, mais experiência para lá. Amém? Então aí nós estamos. Eu sei que eu tenho muita alegria de estar aqui, porque eu sei que vocês sabem muito mal. Quando eu disse, Senhor, 20 anos na Espanha, tratando da intercessão, do que é a guerra espiritual, que eu posso falar, porque vocês compreendem a minha linguagem. Depois de 20 anos na Espanha, rodeando tudo aquilo, tratando de temas conflitivos, não é isso? O conflito espiritual, a intercessão. Agora eu vou fazer obra social. O Espírito, eu estava com o folheto de ITS na mão. O Espírito me falou, filho, isso daqui é um instrumento de evangelismo e uma arma de guerra. E de verdade, nós estivemos ali, visitamos lá os ministros e também o presidente. Falamos, presidente, nós podemos pregar o evangelho na plateia? Sim. E ainda nos emprestou o estádio, nos deu as boas-vindas, nos emprestou o estádio e tal. E falamos, presidente, podemos orar pelo senhor? Sim. Oramos, e no dia seguinte o irmão, o presidente, nos falou, olha, não sei o que passou com o presidente ontem, ele estava quase se ausentando de tudo, estava mal, e hoje de manhã já levantou, já reuniu o ministério, já está atuante. E queira saber, queridos, este irmão, esta pessoa, este presidente é islâmico, e abre as portas do seu país para nós, para pregarmos o evangelho. Então, amados, é uma porta que Deus abriu, é um irmão, um país irmão, o pai em Portugal, sim, mas só que o pai escravizou o Guiné-Bissau e até hoje tem insistido. Estivemos em Portugal orando com os irmãos pastores portugueses para ir romper essa maldição. E nós vamos andar segundo o Senhor. Amém? E vamos ir adiante. Então eu conto com a oração de vocês. E os que quiserem, na outra segunda-feira, não amanhã, a outra, estaremos por aqui também. E na terça-feira vamos estar instalando o ITS no Alphaville. E
E na sexta-feira, não essa outra, pretendemos instalar no Heliópolis. Quem conhece o Heliópolis aqui? Hein? Quem conheceu o Heliópolis há 20 anos atrás? Hein? Era muito difícil, não? Ali temos um filho espiritual, o apóstolo Carlos Altman. Está há 30 anos ali trabalhando lá dentro, 29 para cumprir 30. Fiel. E ele um dia disse: apóstolo, antes aqui tinha 30 mortes por mês, 30 homicídios por mês. Chegou um dia que veio a televisão saber o porquê naquele mês não teve nenhum homicídio. E este homem é conhecido dos governadores que já passaram, porque ele sempre trabalhou na polícia. Quando tem algum problema numa casa, né, a polícia fala: olha, pastor, nós vamos entrar nessa casa, mas vamos ter que matar o sujeito que está armado. Por isso que a polícia, o senhor não quer ir na frente. Ele vai, é um caso sério. Ele vai e acontece tanta coisa, e a polícia confia no que ele faz, confia no ministério dele. 30 anos lá dentro. Amém? Esse homem é o vice-presidente do IDES. Então, ali que vai ser instalado, na outra sexta-feira, o IDES oficial. Amém? Ali começou com a Jerusalém, que é ação social em Heliópolis, e apoio missionário na Espanha, os dois juntos que lançaram o IDES. Então, amados, queremos a oração de vocês, os talentos. Amém? Amém? As minhas contribuições, quando for necessário, o bispo está aí, vai ser dado a palavra. Amém? Toma a palavra? É interessante, eu estava dando glória a Deus ali pela palavra do Senhor. Abra a tua Bíblia em Lucas. Lucas capítulo 2. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, amados? Essa canção eu cantei muito, glória a te agradeço, meu Senhor. Eu gosto de lembrar, muito tempo fora do Brasil a gente deixa de cantar essas canções, não é isso? A água pequena de sal não tem essa cor, não. Você pode escolher a cor que você quer, sabe? Toda contaminada. Por isso vamos trazer amostras de água para começar a fazer um documento e apresentar nos órgãos devidos. Amém? Aqui não vai tomar água, ali não. E os irmãozinhos, as pessoas não tem outro jeito. Estou morrendo de sede, eu tomo aquela água. Nós entendemos que é uma maldição, Deus vai quebrar essa maldição com o cântico das crianças. Então nós precisamos de gente que vá formar coral de crianças ali. Eles cantam de uma maneira linda. Você chora se você vê as crianças cantarem. Então o Senhor nos disse que vai ser um cântico, a adoração das crianças e o baile dos homens. Como Davi dançou. O IDES é um instrumento para cantar o reino de Deus. Glória a Deus. Outro dia eu estava um pouquinho triste, o Senhor falou. Naquele dia que as nações se apresentarem diante do reino, Guiné-Bissau deve estar ali. E você vai ajudar. Amém? De perto e de longe. Os teus talentos, amém? Amém? Se o Senhor te mandar, você vai. Amados, mira que o Senhor nos dá aqui. Minha Bíblia está em espanhol, eu vou traduzindo. Se tiver alguma diferença, você desconta. Aconteceu naqueles dias que promulgou um edito de parte de Augusto César que todo mundo fosse padronado. Empadronado, não? É? Empadronado?
Alistado, em espanhol é padronato, de alistado, né? Esse primeiro censo se fez sendo Cirênio governador da Síria, e iam todos para ser alistados, cada um à sua cidade. E José subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, a Judeia, a cidade de Davi, que se chama Belém, porquanto era da casa e da família de Davi. É só que é interessante, né? José, que homem tremendo esse José. Ele sai da Galileia e ele vai para Belém. Sabe por que ele foi para Belém? Porque ele sabia quem ele era. Ele sabia que família ele pertencia. Ele sabia, olha, mais ou menos 1000 anos depois de Davi, esse homem ainda guardava a sua genealogia. Quando a pessoa sabe quem é, sabe a que família pertence, sabe o chamado que tem na sua família, a pessoa sabe o que tem que fazer no seu tempo. Então José sabia que ele tinha que ir justamente para Belém, porque ele sabia que era da casa de Davi. Queridos, nós vamos entender que o Senhor trabalha com homens de genealogia. Se você pega a palavra, se você vai lá, por exemplo, ver o tempo de Neemias, os homens que edificaram os muros eram homens de genealogia, homens que sabiam quem era a sua família, quem eram seus pais, quem eram seus antepassados, homens que sabiam qual era o peso, o chamado que estava sobre a sua família. O Senhor disse que nos últimos dias, antes deste tempo, antes que venha o dia do Senhor, Ele ia restaurar algumas coisas através da unção. Se você observa, Jesus tinha que nascer ali. E por isso José tinha que saber quem era e ir para onde estava. Onde ele iria ser alistado ou empadronado. Agora você se lembra que José chegou um momento que ele queria abandonar Maria, sim ou não? Você pode imaginar o anjo chegando para José e falando: José, você está querendo abandonar Maria, é verdade? Sim, é verdade. É porque você sabe que o filho não é teu, é verdade? Sim, eu sei, não é meu. Mas José, o pai lá em cima necessita que você adote este filho como teu filho. Por quê? Porque ele é o rei de Israel. E você tem direito à coroa de Davi. Você é herdeiro. Você sabe disso. Por isso que você veio aqui para esta terra. Então, é necessário que você adote este filho para que ele tenha direito a esta coroa e seja o rei. O Senhor disse que nos últimos dias, quer dizer, antes que venha o dia do Senhor, Ele envia o profeta Elias e ele vai restaurar o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Por quê? Porque nós perdemos essa relação de pai e filhos. Tanto é que toda a legislação que está por aí em Espanha, em toda a Europa, no mundo e aqui também, está distanciando cada vez mais os pais dos filhos, os filhos aos pais. Quer dizer, estamos na contramão da palavra. E o Senhor disse que está restaurando. Agora observe o seguinte: quando nós observamos quem é Elias, Elias é um homem que ele é referido como pai, paternidade. Ele assumiu um filho que não era filho dele, um filho adotivo, Eliseu. E
E tratou tão bem, edificou tão bem, que o filho quis uma unção em dobro. Por certo, ele recebeu a herança. E Eliseu fez muito mais milagre do que Elias, sim ou não? Agora imagine os filhos do Eliseu, então, se andam nessa linha, e os filhos dos filhos, o potencial espiritual, o potencial de Deus nessa terra, como ia subir. Entende o que é necessário na relação? Restauração da paternidade, quer dizer, porque é com a paternidade que a gente tem herança. Jesus era filho do Altíssimo, do Todo-Poderoso Senhor, mas nesta terra era filho de José, de Maria, de Abraão, de Davi. Amém? Compreende isso? Quer dizer, e José não era exatamente seu pai, um pai adotivo, mas Deus aceita. Deus aceita. Então, amados, nós vamos observar o seguinte, que Deus utiliza pais substitutos ou pais adotivos. Eu me lembro que quando fui para a Espanha, eu sempre trabalhamos na área do aconselhamento e tal, desde aqui do Brasil mesmo, e também na Espanha a gente viajava, mas viajava, eu nunca parei. É como meu amado está sempre voando por aí, e ajude meu amado a voar que é necessário. Nem que as bênçãos vêm sobre a igreja e sobre a tua vida. Então a gente visitava, encontrava irmãozinhos missionários escondidos em cada povo, em cada cidadezinha, outro ali, e a gente ia para saber o que aquele irmão estava fazendo ali, se ele caiu de paraquedas, se perdeu ali, ou o senhor me mandou, para ajudá-lo a compreender se o senhor tem coisa aqui para você ficar. E nós íamos para te animar. E interessante que outro chamava a minha esposa de Paz. Paz, muito bem. Um dia eu falei, senhor, se tanta gente nos chama de Paz, quando é que o senhor vai nos dar um pai? E o senhor começou a trabalhar com isso. Porque também é necessário que a gente tenha paz, amém? E eu me lembro que um dia eu falei, senhor, quando eu tinha lá os 12 anos, eu passei a situação mais difícil da minha vida, que eu me desviei, que eu me perdi, fiquei 15 anos debaixo das patas de Satanás, porque o Senhor me mandou um pai para me socorrer ali, para me ajudar. Às vezes é bom perguntar, né? Sim ou não? Sim ou não? O Senhor falou, o Espírito falou, eu mandei, filho, é que você não recebeu. Ai, você me engorda, quanto sofrimento poderia ter evitado. Quando eu estava lá pelos 27 anos, que eu tive a maior crise da minha vida, casado, limpos e tal, eu falei, Senhor, o que eu faço agora? O Espírito me falou claramente, busca os teus irmãos. Assim, e qual irmão vou buscar? E me veio claramente um nome, não sei se os irmãos conhecem, o pastor Batista dos Estados Unidos, Larry Coyle. Alguém conhece Larry Coyle? Não sei dele mais, mas ele foi uma bênção na nossa vida nos seminários aqui, sabe? Um pastor psicólogo e tal. Eu falei, mas pai, esse homem está nos Estados Unidos. Primeiro que eu não tenho dinheiro para ir lá. Segundo, só para conseguir o visado, o visto, vai custar tempo. Ele falou, não, ele está em São Paulo. Como está em São Paulo? E conversando, o Espírito está falando, sim, ele está na casa do teu amigo lá, do pastor Overholt. São Paulo, está ali. E eu peguei a lista telefônica, fazia anos que eu não via esse também um missionário americano. Peguei, encontrei na lista, busquei, falei com o povo, e sim, eu falei, olha, eu sou Roberto Sena e tal. Se lembra aquele tempo era o ginásio, né? O ginásio lá em Pirituba, sim, eu estava ali. Agora eu estou com uma dificuldade, o senhor mandou buscar ajuda, mandou buscar meus irmãos, e eu levo, eles falaram para cá, se fica na minha casa, pode vir hoje à tarde. Queridos, esse Overholt que me recebeu e me levou ao Larry Coyle ali, era o homem que o senhor havia mandado lá no ginásio, onde eu estava, com 11 para 12 anos. Esse homem o senhor havia me dado como pai, os pais substitutos, e eu não conhecia. Quer dizer, observa que o Senhor sempre manda ajuda. Para Eliseu, mandou Elias. Sim ou não? Tem? Para Jesus, ele foi buscar José. Sim ou não? E vocês vão ver isso na Bíblia se repetindo
se repetindo. Ele disse que nos últimos dias ele restaura a paternidade. Então ele está restaurando. E eu sei que muita gente se sente órfã. Muita gente está distanciada até dos próprios pais naturais. Eu fui visitar uma juíza a outra vez no Brasil, aqui no ABC, e pobre, uma situação, juíza de direito veio tremendamente alta e tal, mas a casa era uma confusão, uma bagunça. E eu conversando com ela, fui saber, falei, escuta, como é que estão teus pais? Meu pai, papai, escuta, minha irmã, você conhece o livro da Bíblia assim, né? Enquanto você não assumir, não ajustar o teu relacionamento com o teu pai, com a tua mãe, a família vai ficar do jeito que está. Você vai. E eu conversei com ela, tal, oramos. E se não honra pai e mãe, não funciona, porque é uma lei espiritual. E eu falei, agora isso, quando você tiver um aniversário das tuas irmãs, tal, né, encontra o teu pai, vai lá, tal, não faz ano que eu não vejo meu pai, mas você vai dar um abraço, um beijo. Meus irmãos, essa mulher escutou o que eu falei, escutou a voz apostólica. Eu pensei que daqui uma semana, duas, ia ter notícia dela. No dia seguinte, ela me disse, olha, apóstolo, eu já fui lá, já falei com meu pai, está tudo bem já, glória a Deus. Ela não aguentou, foi sorrir e deu um mandamento tremendo. A vida muda. Entende, amados? Então o Senhor está fazendo determinadas coisas. Eu estava em 2006, desde 2000, uns anos atrás, estamos sempre trabalhando na intercessão, na oração, toda Andaluzia. E chegou um momento que o Senhor nos mandou fazer aliança para o avivamento da Andaluzia. E nós, como o Senhor mandou, pegamos o mapa da Andaluzia, uns 40 e tantos ministérios juntos e tal. E estamos orando, fazendo ato profético, intercedendo. Eu fiquei vários anos que o Senhor não nos deixou sair de Andaluzia. Eu sempre viajo, naquele tempo eu não podia sair, só dentro da Andaluzia, uma vez. Mas chegou uma hora que começou uma coisa difícil lá, eu sei que era, em vez de ficar sentada de um lado, de outro, eu falei, Senhor, o que está passando, Senhor? O Senhor está levando, né? O Senhor está levando pancada de um lado e de outro, meus irmãos, meus amados, tá? O que passa? E aí eu fui para casa e falei, Senhor, vamos falar sério. Foi o Senhor que nos mandou fazer aliança em Andaluzia, aliança para nós. Por que está acontecendo isso? Quando é que nós vamos ver a unidade que é necessária para o avivamento? O Espírito falou, filho, você não entende o que eu estou fazendo? Eu estou tratando de restaurar a paternidade na minha casa. Porque uma família sem pai é uma família disfuncional. Eu falei, ai, misericórdia. Então aí sabíamos onde é que temos que trabalhar. Trabalhar justamente na restauração da paternidade. Por quê? Porque na maneira que nós somos, na maneira que nós estamos, realmente somos disfuncionais. Se uma família que não funciona como família. Então é necessário a restauração da paternidade na casa de Deus. A casa do Pai é uma casa paternal que tem várias casas paternais dentro. Sim ou não? Sim. Então o Senhor está restaurando o projeto de Deus na terra. Qual era? Era uma família. Sim ou não? Criou Adão e Eva, filhos de Deus. Para quê? Para estabelecer a família de Deus na terra, estabelecer o reino do céu na terra. Falhou. Mas aí o Senhor levanta Jesus Cristo, outra casa paterna. Aleluia. E aí a primeira coisa que ele faz, ele chama 12. São 12 discípulos, são 12 filhos. E ele mandou ir fazer filhos. Discípulos, seus discípulos. Quer dizer, de reproduzir neles, fazer filhos, família. E se você observa, sempre na terra o Senhor utilizou uma casa paterna. Quando veio o dilúvio, que ele chamou? Noé, esposa e os filhos, sim ou não? Uma casa paterna, que começou tudo de novo, sim ou não? Morreu todo mundo, só eles, uma casa paterna, sim ou não? Quando vai começar o reino de Israel, o que ele chama? Abraão. Um homem, sim ou não? Tem? Ele e a esposa, ele não tinha filho, sim ou não? E aí ele começa a lutar com Deus, porque, cadê meu filho? O Senhor me promete tanta coisa, rei de nações, tá isso? E filho, eu não tenho nenhum. Demorou 25 anos. Eu pergunto, por que demorou 25 anos para o Senhor dar um filho a Abraão? Porque demorou 25 anos
para o Senhor formar um coração de pai. Quando ele estava clamando por Sodoma e Gomorra, defendendo, porque um pai defende seus filhos, viu? Ainda quando você vê um pai ou a mãe que o filho está na cárcere, por isso aqui está sempre dependendo do Senhor. Ele sabia. Estava dizendo mais ou menos assim: Senhor, se eu sou pai de nações, porque o Senhor vai criar duas nações de uma vez só? Que eles não são bons, mas são meus filhos, minhas nações. E ele orou com Deus, amém? E se a gente observa o que aconteceu depois, Abraão era um homem que via de longe, e também de longe ele viu a fumaça, e aí ele saiu errante pela terra. Sabe lá se não foi porque ele não sabia, podia não ter conhecimento que logo seu sobrinho havia sido tirado com vida, né? Livrado. Mas quando ele passa a interceder por sua unidade, então aí aparece o filho. Senhor, nasce Isaac. Senhor, agora ele tratou de conseguir filho antes. O que passou? O Ismael, não é isso? Dá problema, não é? Então ele tem que esperar que Deus forme o nosso coração. Que não é opção precisa de pais e mães. Gente com o coração de Deus, gente com o coração formado em paternidade, para poder suportar. Então, amados, o Senhor está restaurando a paternidade na casa dele. Eu admiro, eu vejo, eu reconheço pais e mães. E reconheço que vocês têm pais aqui. Isso é uma família. Amém? Tudo graças a Deus por essas vidas, uma família. Tem coração de pai, tem coração de mãe. Tem. E o que passa é que vocês têm que ser formados como pais e mães. Quer ver como funciona? Imagina o seguinte: Jesus Cristo chegando ao mundo. Até ele vir, o mundo estava todo no maligno, sim ou não? Todo escuro. Este mundo está no maligno. Mas quando chega Jesus, o inferno se desespera, sim ou não? Hein? Aí chegam os reis magos. Eu tenho um livrinho interessante que eu escrevi para as crianças, mas é um livro para criança e é para reciclagem pastoral também, sabe? É uma linguagem, com figurinha para criança, mas para reciclar, para despertar um pouquinho. Hein? Então chegam lá os reis magos, né? Os reis magos chegam na casa, no palácio de Herodes. Se é rei, que eu venho visitar no palácio, sim ou não? E aí Herodes fica desesperado. Como? Rei Israel nascendo, mas rei Israel sou eu, não é isso? E aí Satanás faz Herodes tratar de matar as crianças para ver se mata Jesus, não é isso? Por quê? Porque alguém chegou na terra que não está debaixo das patas de Satanás. Dentro está no exército. Toda dificuldade, sim ou não? E aí nós sabemos o que passa, tal. Mas um dia, e quando Jesus vai se apresentar para o ministério, para começar seu ministério, então nós vemos que antes disso João Batista está preparando o caminho, sim ou não? E ele diz: arrependei-vos, porque o reino dos céus chegou, sim ou não? Porque o reino chegou, então o reino veio trazer o reino. E depois Jesus batizado também, ele começa a pregar: arrependei-vos, porque o reino dos céus chegou, sim ou não? Eu estou tratando de trabalhar com informações que eu sei que você já tem, né? Conhece a história bíblica e tal, e senão a gente pode aclarar passo por passo. Então, amados, e Jesus vai demonstrando o que é o reino dele. Como é que ele faz? Meu reino vai ter cego. Como é que a gente pode provar? É porque os cegos que vêm para ele sabiam vendo, né? Bom, meu reino vai ter fome, porque se tem fome, multiplica o pão, né? Se falta. Então ele vai dando demonstrações do que é o reino que ele traz. Sim? Então, chega um dia, você observa o seguinte: um dia vem um homem, Nicodemos. Ele vem buscar Jesus de noite, que devia ser presbiteriano, não é isso? E era muito avivada a coisa ali.
Então ele fala para Jesus: Jesus, bem sabemos que o Senhor vem do céu, tá? Ele queria saber do reino, não é isso? E Jesus falou para ele: olha, Nicodemo, você é príncipe dos judeus, você é mestre dos judeus, mas você só pode entrar, ou você só pode ver o reino se você nascer de novo. Então, observa o reino. Vou pôr um círculo assim, né? Quer dizer, tudo é do maligno, mas aí já existe um reino, sim ou não? Um reino. Jesus Cristo já tem um reino implantado, o reino do céu chegou. Tanto é que quando aceitamos a Cristo, nós somos transladados do império das trevas para o reino de Jesus Cristo. Então se imagina esse pano todo fundo negro, sim, que é o mundo, que é as trevas, mas dentro, no meio aparece um círculo branco, que é o reino de Deus. Está começando, sim ou não? O reino de Jesus Cristo. Então cada um salvo, quer dizer, nasce de novo, entra no reino. Então nós somos transladados de aqui fora, do império das trevas, para o reino de Jesus Cristo. Então Jesus falou: olha, você precisa nascer de novo, senão você vai ficar na mesma. Ficar como o príncipe dos judeus, tal, mas no reino você não entra. No reino só entra pelo novo nascimento. Eu sou a porta, não é? Jesus é a porta. E quem aceita Jesus, nasce de novo, entra no reino. Quando a gente entra no reino, como é que a gente entra? Diga, bebê, recém-nascido, sim ou não? Infelizmente, muitos ficam com recém-nascido muito tempo, sim ou não? Hein? É bom quando tem um bebê, não é isso? Eu vi minha netinha, a menor, né, que já sou 5, nasceu tempo atrás, uma coisinha linda, está crescendo, já está, é bonito. Sim? Agora imagina os pais que têm um bebê e o bebê está lá nesse leite e tal, passa 1 mês, 2 meses, chega, já é preocupação, não é? Deus também não gosta disso, Ele gosta que os seus filhos cresçam. Paulo dizia: olha, eu queria dar fiambre e carne para você, não tem que dar leite, porque se há divisão entre vocês, não são crianças. É isso? E graças a Deus que não foi para a gente que ele escreveu a carta. É isso? Hein? Eu fico pensando: isso é os presbiterianos, batistas, metodistas, sempre, não é isso? Quer dizer, nós precisamos entender alguma coisa. A paternidade é justamente para romper uns paradigmas, algumas coisinhas que nós temos, e nos ajuda mais e mais a estar com Deus, né? E ser mais e mais efetivo nessa terra, porque nós estamos no reino, e o reino é para trabalhar, para lutar, né? Então observa, vamos pensar então. Aí Jesus falou que é necessário nascer de novo para entrar. Então quem entra pela porta para o nascimento, sim? Aí quando a gente vai encontrar o livro de 1 João, João fala: vocês filhinhos, né? Vocês são filhinhos porque conheceram o amor do Pai. Quem é o amor do Pai? Jesus. Sim? Quer dizer, todos aqueles que conheceram Jesus são filhinhos de Deus, amém? E Deus ama os filhinhos, e há daquele que toca nos seus filhinhos ou filhinhas. E todos os filhinhos e as filhinhas vão para o céu, amém? Amém? Aí João continua: e vocês jovens? Vocês são jovens por quê? Guardam a palavra e venceram o inimigo, amém? Eles são os guerreiros, aqueles que vão ali, vão lá, né, tal, isso, né? Estão sempre jogando azeite para cá e para lá, e daí, né? Já eu gosto dessa gente, viu? Isso foi um tonelada de azeite. Uma vez era muito grande, falei: põe o carro aí e deixa uma, né? E vão deixando, e a gente via como mudar as coisas, sabe? Interessante. Só uma coisinha, sabe? Eu sou engenheiro, né? Engenheiro é coisa complicada. A gente, na sala de aula, via as fórmulas e tal, a gente acreditava naquilo que o mestre estava falando, né? Só que depois a gente tinha que ir lá para o laboratório ver se aquilo funcionava, senão nada feito. Agora você pega um engenheiro presbiteriano e põe na guerra espiritual para fazer a promessa: Senhor, tem que ter paciência. Eu posso fazer tudo isso, mas depois me mostra como é que funciona. Queridos, vocês têm que ver o que é tremor de terra e outras coisas mais. Vocês têm que ver. Nosso Deus tem uma misericórdia, só incluiu. Vocês têm que ver como ele responde, como ele fala, uma linguagem que você entende. Por isso que eu falei: Senhor, depois de 20 anos de intercessão em guerra, vou fazer obra social. Filho, isto é instrumento de evangelismo e arma de guerra. Ah, sim, então vamos lá. Não tem problema.
Então, amados, os filhinhos é quando a pessoa conhece ao Filho de Deus, Jesus Cristo, nasce de novo e Deus ama. Jovem, quando está crescendo e guerreia, intercedor. Qual a diferença da oração entre um jovem e um filhinho? Vocês sabem? O filhinho é assim: pai, eu necessito, pai, eu quero, pai, isso, pai, aquilo, só eu. O jovem, ele já começa: Senhor, olha, meu amigo está mal, olha a cidade, Senhor, olha Guarulhos, o bispo, Senhor, precisa de recurso. Entende? Começa a orar pelos outros. Já está crescendo, Senhor. Porque filhinho é só eu, né? Compreende, amados? Então vamos crescendo. Então ele fala: vocês são jovens, o quê? Guardam uma palavra e venceram o inimigo. Já estão trabalhando, mas são jovens. E diz: e vocês pais, são pais que conhecem o coração do pai. Quer dizer, pode ver ali, você vai dar a volta, vai compreender isso que está falando João. Quer dizer, os filhinhos são todos aqueles que conheceram ao filho e são salvos. E se não conhece o filho, você está em qualquer lugar, mas não está ali no reino. Para entrar no reino tem que entrar sendo criança. Quem não se faz como criança, nada. O reino de Deus é para as crianças. Amém? Deve ter 60 anos, 64 anos como eu, e ainda não sei qual a Cristo aceita, porque, ou mais anos, tem porque aceitar o seu reino. Agora você trouxe da salva. Amém? Mas agora tem que crescer, certo? Então, amados, tem a área dos filhinhos, tem a área dos jovens e tem a área dos pais. E aí o nosso amado apóstolo diz: são poucos os pais entre vocês. E eu comecei a meditar. Por que isso? Porque na igreja muita gente conhece Jesus Cristo, tem a salvação. Dessas, um pouquinho conhece alguma coisa do Espírito, alguns mais, outros menos. E desses todos, muito poucos conhecem o coração do Pai. E eu fiquei anos me perguntando por quê. Eu me lembro que o Senhor usou essa situação para me ajudar a entender. Estavam pregando a uma senhora, vamos orar por ela. Falei para ela: o pai ama, o pai é como ela. Não, o pai é isso, aquilo, eu gosto da mãe. Por isso que são, ou mais com a Maria, né? O pai. Aí eu fui saber. Falei com a irmã dela, falou: não é que a relação dela com o seu pai foi muito difícil. O pai dela era um militar. Então as pessoas às vezes não querem nem ouvir teus pais, porque não tiveram uma boa relação com seus pais. E se a pessoa não tem uma boa relação com seus pais, sabe quando é que vai crescer e madurar espiritualmente? Diga comigo: mais ou menos nunca. Diga. Dá para entender, amados? Dá para entender? Nós precisamos entender que a palavra de Deus funciona, quer nós creiamos ou não. Está muito claro: honra teu pai e tua mãe para que te vá bem. E se você não honra, te asseguro, não te vai bem. Deus não se deixa burlar. Principalmente agora que Ele está, glória a Deus, que Ele está nos trazendo essa revelação, que está restaurando a paternidade. Então nós começamos, e desde aquele tempo também trabalhamos mais com pastores, com apóstolos, profetas e outros irmãos ministros, e pregamos mais nas cafeterias do que aqui. É uma coisa mais rara para mim, sabe? Já perdi o costume de estar assim no púlpito muito grande, porque eu trabalho muito rua. Eu mais encontro com os irmãos nas cafeterias e vamos tratando dos temas. E eu prefiro pregar para os pastores e eles pregam para as suas igrejas e tal, né? E eu tenho visto que entre até os pastores e outros existe uma orfandade. E muitas vezes porque não tiveram um bom relacionamento com seus pais. Então, quando o Senhor manda um pai substituto por algum tempo da sua vida, uma área da sua vida, ele não reconhece. Então, nós preferimos ter pastores da igreja, e eu sou membro da igreja. Aí uma distância tremenda. Entende? Bom, eu sou membro da igreja e aquela é pastora da igreja. Então, nós não temos nenhum acercamento.
E tem o seguinte problema: nós necessitamos de heranças espirituais. Nós necessitamos. Esse não é meu, não é? Não é diferente. Aproveitar e desligar também. O meu segundo está desligado. Então, amados, nós necessitamos, assim como Eliseu recebeu herança, nós necessitamos herança. Eu fui para. Quando eu perguntei, Senhor, para onde que eu vou? Depois de 2 anos que a gente tinha parado com tudo, fui lá para a missão de Antioquia com a minha esposa, meus filhos, não é isso? E aí ficamos 2 anos, passou 2 anos, a gente ia muito lá no centro de oração, ali era o meu lugar favorito, aprendi a orar bastante ali. Aí um dia eu falei, Senhor, para onde nós vamos? O Senhor podia nos dizer? E quando ele nos disse, foi um assombro tremendo: sul de Espanha e norte da África. Eu falei, misericórdia, não pela África, mas por sul de Espanha. Eu falei, tanta gente já foi para lá e já voltou, e era muito melhor do que eu, o que eu vou fazer ali, não é isso? Mas o Senhor nos disse, ficou quieto, e quando ele fica quieto, ou você aceita, ou você aceita, não tem outra jeito, tem que ir, né? E aí eu falei, Senhor, o que vamos fazer ali? Passou umas 2 semanas, ele mandou no Vale da Bênção o pastor Michel Schober, tremendo guerreiro, um general de guerra. E esse homem deu uma palestra uns 3 dias, e eu estava anotando. Essas anotações que a gente faz, né? Quando acabou, vamos orar, eu ia guardar no bolso o dedo da Bíblia, e o Espírito falou, você não queria saber o que você vai fazer na Espanha? Pois aí você tem. Misericórdia, Senhor, isso eu vou fazer? Como é que eu faço isso? Eu não sei. O caso é que o Senhor nos deu aquele homem como pai ministerial aqui na terra. Quando acabou o culto, fomos falar com ele, eu falei, eu estou indo para a Espanha agora em janeiro. Ele falou, eu também vou estar em Espanha. Nos encontramos lá, começamos a rodear a Espanha, orando, intercedendo. Este homem foi para o Senhor, mas a sua herança eu aceitei. Aleluia. Se eu hoje sei alguma coisa de intercessão e de conflito espiritual, eu devo a este homem, ao seu ministério. Depois eu fui ampliando, está certo? Mas eu recebi herança. E outras coisas mais, vocês vão ver. Agora observa, uma pessoa, ela tem seu pai natural, seus pais. Se ela não soluciona, vai ser difícil ela seguir, porque depois dos pais naturais, vem os pais espirituais. Quem são? Aquela pessoa que te levou a Cristo, que te levou ao novo nascimento. Depois tem os pais pastorais, é o que te pastoreia, é o que te discipula, é o que te ensina a orar, perseverar na palavra e tal. E depois eu consegui descobrir que tem 7 níveis de paternidade. Tem a paternidade ministerial, aquele que te leva, às vezes é o mesmo, né? Por exemplo, se um homem de Deus tem um filho, ele mesmo evangeliza o filho, ele mesmo discipula o filho, é pastor, ele mesmo leva o filho ao ministério, sim ou não? E às vezes não, às vezes são vários, sim? Às vezes são vários pais que te discipularam, sim? São vários pastores. E qual você deve honrar? Todos. Você tem que saber, olha, durante esse período o Senhor me deu esse agora, mas já me deu esse outro. Então a gente tem que ter claro essas coisas. Depois tem o pai ministerial que te leva ao ministério, sim ou não? Depois você tem o pai apostólico que te leva você ao corpo de Cristo. Depois tem uma área de pai, eu chamo de pai paternal, porque ainda não encontrei o nome para isso, quem sabe isso me ajuda para encontrar. É aquele que te posiciona na sociedade. Quer dizer, te posiciona para você fazer algo que Deus tem que você faça nessa tua geração. E depois então eu entendo que vem a casa paterna, o pai de casa paterna. É quando tem vários filhos e cada filho tem uma atuação na sociedade, mas eles todos vão cumprir o propósito da casa paterna. É a mesma coisa do que Jacó, né? Jacó teve 12 filhos, né? Cada um tem uma característica, sim ou não? Cada um tinha uma, e todos eles formavam o quê? Um conjunto, uma casa paterna que cumpria o propósito que foi dado a Abraão, sim ou não? Nós vamos ver que Abraão teve um chamado de Deus, sim? Qual chamado foi de Isaac? Diga nenhum. Ele recebeu a herança do pai, sim ou não? E levou a cabo na sua geração. Ele foi confirmado, sim ou não?
Uma chamada do seu pai, a visão do seu pai, sim ou não? E qual foi o chamado de Jacó? Ele foi confirmado no chamado do avô através do pai, sim ou não? E aí teve os 12 filhos, estabeleceu o reino de Israel, sim ou não? Qual foi o chamado de Esaú? Qual? Rompeu com o pai, se perdeu na vida e até hoje sua descendência está perdida pela terra. Sim ou não? Você quer reconciliar com teus pais, com teus pastores, com todos aqueles que o Senhor te deu e reconhecer que o Senhor te dá mais? Aleluia. E se você então uma casa paterna, qualquer pai tem que pegar os filhos e examinar em que área, em que nível de filho a pessoa ainda não foi completada e ajudá-la a completar, para poder chegar a uma atitude que ele possa ser pai, ele possa ser mãe, e começar desde o completando e restaurando e completando. Então, se nós entendermos isso, nós vamos ver o seguinte: o Senhor restaurou os ministérios. Bom, Senhor, o Senhor aqui, vamos pensar no Brasil, desde os anos 1850, mais ou menos, é isso que foi apareceram as denominações. Foi mais ou menos isso, pouco mais, um pouco menos. Mas se observa que as denominações, para mim, foram uma bênção, né? Eu dou graças a Deus pela igreja presbiteriana, por aquilo que eu nasci ali, fui criado ali, fui ensinado ali, oraram por mim, me preservaram, me abençoaram. Depois eles acharam que eu era muito pentecostal e ia transtornar um pouco. Mas tudo bem, eu amo e abençoo, mesmo como eu dou graças a Deus. Só que no sistema desse de pastor de igreja e membro de igreja, tem muita bênção, sim, mas não tem herança. Por quê? Porque a herança vem do pai para o filho, sim ou não? Agora você sabe por quê? Você sabe que Jesus, quando ele ressuscitou, ele disse: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Amém? Por certo, quem deu todo o poder a ele foi Deus Pai, sim ou não? Todo o poder, sim, mas o poder para reinar na terra deve haver com José, que lhe adotou como filho. Amém? Diga comigo: herança. Diga: herança se recebe de paz. E quando Deus te der filhos, você vai deixar heranças. Amém? Amém. Nós já estamos muito tarde, né? Senão eu conto mais umas coisinhas. E dá mais 10 minutos? Sim. Não, é que eu ia falar 5, porque eu já ia pegar outros 5, então. Vocês me dão? O Senhor nos mandou para a Espanha um claro objetivo, queridos. O nosso chamado é preparar o caminho do retorno de Jesus Cristo. Interceder. E a intercessão, a guerra não é só contra as obras de Satanás, é para ajudar a igreja a se levantar e se posicionar, sabe? Quer dizer, quando tem que enfrentar também. Mas é para abençoar a igreja e posicionar a igreja onde deve ser. E nós, 20 anos, estamos rodeando, de batalha em batalha. Podemos contar muitas coisas em batalhas, tremendo. Eu moro em Huelva, no sul da Espanha. E dali nós fizeram muita coisa interessante, o Senhor foi nos levando passo a passo. A última, ou a penúltima, o Senhor nos mandou um ponto central de Andaluzia, é o epicentro. Vocês sabem que os judeus estiveram na Espanha, né? No Sefardis. E quando fala do Sefardis, a gente fala mais de Toledo, Córdoba e Toledo, certo? Politicamente, Córdoba e Toledo. Espiritualmente, Lucena, um pontinho quase desaparecido no centro de Andaluzia. O Senhor nos mandou ali. Tardou 5 anos, levou 5 anos para que fôssemos formando a revelação passo a passo, entende? Para entender o que o Senhor queria. O Senhor nos mandou ali para restaurar a paternidade de Israel, a paternidade de Abraão sobre a igreja.
falei, Senhor, que passa aqui? Eu tremi. Essa foi uma das guerras mais fortes que tivemos. Por quê? Porque estávamos todos, se somos de Cristo, se aceitamos a Cristo, a Bíblia diz que somos filhos de Abraão pela fé. Então somos da mesma família, sim ou não? E se a gente estiver roto uma família, estiver distanciado dos pais, que base? Não funciona. Compreende, amados? E o Senhor nos mandou ali. Nesse tempo o Senhor estava restaurando a paternidade, estava nos ensinando sobre as casas paternas, e depois dali o Senhor estava nos revelando o ponto mais duro da batalha da Luzia, que era em Sevilha. E aí o Senhor nos revelou um sítio difícil. Sevilha, como é que chama ali? Camas. Sevilha, era Esfal, ela foi estabelecida baixo o patronato de Baal e Astarte. Quando entendemos aquilo, começamos a entender porque as corridas de touro, porque tanta coisa que está funcionando mal, porque o homossexualismo, porque como chama aborto, porque tudo isso era sistema de adoração a Baal e Astarte. E quando o Senhor nos revelou ali, eu falei, Senhor, então agora completamos o que o Senhor queria. O que o Senhor pediu já está completo. Vamos acabar aqui. Aí o Senhor falou para ir para a África, né? E aí eu falei, Senhor, diga uma coisa. Por que demorou 20 anos para a gente receber essa informação, se desde o primeiro dia que eu cheguei em Espanha estou buscando essa informação? O Espírito me falou, é porque a igreja não estava preparada para isso. Como intercessor, nós podemos pegar e mandar os demônios fora, eles têm que sair, sim ou não? Só que esses demônios, eles tinham uma característica, uma condição de paz sobre a terra. Eles tinham e mantinham a paternidade sobre a terra. Então, se nós, como intercessores, simplesmente lançássemos fora o exílio, mas Jesus falou, se você lança fora um demônio e deixa a casa vazia, outros 7 demônios piores. Por isso o Senhor não nos deixou saber, até que Ele não restaurasse a paternidade, e até que não se levantasse algumas casas paternas em Andaluzia, e os pais reunidos, fomos ali, mandamos embora, e nós assumimos a paternidade da terra. Não ficou vazia, mas aí estamos comprometidos a ser pais da terra. Quando fomos aqui na Bissau, eu falei, Senhor, o que vamos fazer ali? O Espírito falou, começa no mesmo nível que pararam na Andaluzia. Eu só falei, misericórdia, Senhor. Chegamos em Guiné-Bissau. A primeira revelação que recebemos é quem era o pai da pátria. Um homem tremendo que eu admiro por aquilo que fez para libertar sua pátria. Mas este homem não conhecia Cristo e buscava os poderes ocultos para fazer a guerra. Que herança este pai deixou sobre a terra? Diga comigo, bruxaria. Oh, meu Deus. Então nós assumimos paternidade sobre essa terra, com os filhos que o Senhor nos deu ali. E agora temos que lutar por essa terra, para deixar uma herança santa sobre a terra. Amém? E aí nesse ponto, que nós vamos abençoar a terra. Amém, queridos? É aí que eu volto com você, levantar o reino de Deus e deixar uma herança santa sobre a terra. Amém? Mas para isso, você tem que, como eu, rever o seu passado e ajustar as contas com o que deve. Os pais naturais, pastores que ficaram magoados, outras pessoas que o Senhor pôs em autoridade sobre a tua vida e você não compreendeu. O Senhor quer que o seu povo não fique somente na área das crianças, dos filhos, mas evolua para os jovens e chegue o seu tempo a ser pais e mães espirituais. Amém? Eu declaro essa igreja de pais e mães espirituais.
Que vocês tenham paz para fazer vocês crescerem. Mas saiba que vai necessitar da cooperação de cada um sincero. Não se esconda, meu irmão, minha irmã. Se tem necessidade, busca dos pastores. Diz: olha, pastor, isso para a minha vida eu quero me livrar, porque eu quero seguir meu crescimento. Se a vida não está indo bem no trabalho, nos estudos, alguma coisa, examina se por aí não há um problema que você tem que solucionar. Está nas tuas mãos solucionar. Porque nesses dias o Senhor está restaurando o coração dos pais aos filhos. E dos filhos aos pais. Amém? Você tem uma oportunidade tremenda de hoje. E você tem uma bênção. Se eu pudesse voltar atrás, eu queria ser membro desta igreja. Para ter os pais que vocês têm. Responsabilidade, firmeza na fé, humildade. Amém, amados? E orem pelos demais, para que sejam também. Orem pelas demais congregações. Pastoreiem desde aqui, sejam pais da cidade. Abençoe os demais, não só os crentes, os não crentes também. Amém? E o Senhor vai ter a oportunidade de fazer crescer o seu coração como um verdadeiro pai, como uma verdadeira mãe espiritual. Mas depende de você deixar as coisas que estão te impedindo para que você siga adiante. Amém? Vamos baixar a cabeça e vamos orar. Senhor amado, eu te dou graças por esta gente, pelos meus irmãos. Eu tratei de entregar a tua palavra, mas o Senhor vai completar. É o Senhor que fala o coração. Eu declaro vitória, eu declaro paz, eu declaro alegria e gozo. Eu declaro, Senhor, que aquilo que o Senhor está fazendo, o Senhor vai completar. Fala o coração de cada um. Ajuda a cada irmão, a cada irmã a andar, Senhor, nos teus caminhos. Ajuda, Senhor, a solucionar os problemas do passado, do coração, da alma, para que possam prosperar, para que possam chegar a ser verdadeiros pais, verdadeiras mães. Eu abençoo este ministério, esta igreja. Eu abençoo esta gente. Declaro vitória, declaro paz, declaro alegria e gozo. E declaro, Senhor, a unção tua sobre esses amados, para que sejam aquelas pessoas que o Senhor tem projetado. O Senhor tem propósito em cada vida, e eu quero, Senhor, que os teus propósitos se cumpram na vida de cada um. Vamos colocar-nos em pé. Eu quero orar por você. Põe a mão assim na frente, eu orar pela tua mente. Senhor amado, eu agora levo cativo todos os pensamentos a Cristo Jesus. E, Senhor amado, destruo toda a fortaleza, toda a altivez, todo pensamento contrário, tudo aquilo que não procede de ti, toda a construção equivocada na mente e nos pensamentos. E eu declaro a renovação da mente, dos pensamentos de cada um em Cristo Jesus. Eu declaro a paz, a presença do meu Deus. Em nome de Jesus eu tiro todo o véu que cobre o entendimento dos meus irmãos, Senhor. Porque, Senhor, tudo que foi falado está na tua palavra, e os meus irmãos conhecem a tua palavra. Ajude-os, Pai, a andar nisso, nessa revelação. Eu abençoo meus irmãos que utilizem as mãos e todo o ser para trabalhar para o teu honra e tua glória, e que cresçam e que sejam maduros para a glória do Todo-Poderoso, que sejam homens e mulheres que preparem o caminho do retorno de Cristo Jesus a esta terra, e que abençoem a muitos, que se unam a seus pastores, seus líderes, seus ministros, e abençoa o povo, a nação, a cidade, Senhor, e também outras nações fora daqui. Eu abençoo, Senhor, eu abençoo cada um. Se você tem algum desses problemas, eu quero que você feche os olhos, baixe a cabeça. Se você quiser uma oração, se você pensa ou entende que tem algum problema com a autoridade, teve, e quer se solucionar, está disposto, eu quero que você levante a mão que eu vou orar por você. Está aqui. Amém. Pode baixar, pode baixar. Mais alguém? Pode baixar. Pode baixar. O Senhor vai dar libertação, viu, meu irmão? Tem muito sofrimento desnecessário. Sim, o Senhor está revelando. Eu, o pastor Apolo, o bispo também está confirmando.
Se você quer, tem muita coisa que vem de geração em geração. O Senhor quer romper isso. Eu vou te convidar, meu amado, minha amada, você que levantou a mão, você vem aqui na frente, vamos orar. Eu vou orar com você, o Cristo Eliseu também está aqui para orar. Se você tem uma restauração para fazer com seus pais, com outras pessoas, pastores, vem, minha irmã, vem você também, querido. Vem, minha irmã, não se esconda, não vem. Som, ei, amém? Quebra de vínculo. Você que é pai ou mãe, não deixe o seu filho um legado de maldição. Eu sou Deus que visita a maldade dos pais e dos filhos até a 4ª geração. O Senhor estava falando, meu coração estava ardendo para isso. Gente precisa quebrar vínculo para que os filhos não erram. Você que é mãe, se o Espírito Santo está te mostrando algo, quebra. Você precisa agora quebrar esse vínculo. Nós vamos orar por você para que esse vínculo seja quebrado. Pais que vão deixar para os seus filhos um legado de maldição, se não consertarem coisas ocultas, coisas que estão, ou coisas que fizeram. Tem que publicar isso, tem que confessar isso. E a primeira área que Deus está segurando é a prosperidade. Por favor, tenha vergonha, hoje é muito especial. Amém, amados? A responsabilidade dessa palavra hoje nos trouxe realmente um peso muito grande. Por favor, apóstolo, continue. Amados, eu quero dizer o seguinte: Guiné-Bissau chama Brasil de irmão maior. Agora observe o seguinte: o Senhor nos falou tempo atrás que deveríamos lutar por Portugal para restaurar a paternidade de Portugal, porque Portugal pôs a nação de Guiné-Bissau como escravo, escravizou os pais, escravizando os filhos. E por isso nós tivemos agora recentemente em Portugal, com os irmãos portugueses orando para romper essa maldição. É necessário, se nós não rompermos essa maldição, pouco vai dar o trabalho que vamos fazer. O Idésio quer dizer Guiné-Bissau. Os teus filhos também, irmãos. São palavras que foram dadas por autoridade. Nós temos que honrar nosso pai Portugal. Portugal é pai do Brasil, que não atuou bem. Nós fazemos como Daniel. Nós e nossos pais pecamos. Nós e nossos pais escravizamos Guiné-Bissau, porque nosso pai Portugal trouxe gente dessa região, toda da África, para ser escravo, e a nossa economia está presa em Guiné-Bissau. A nossa economia teve um fundamento escravo, e nós precisamos redimir a economia brasileira. Necessitamos redimir a irmandade brasileira, que o Brasil é um país irmão, Portugal é um país pai, Espanha é uma nação mãe. São chamados de Deus para as nações, e Deus tem um plano, um propósito para a tua casa. Mas a tua casa sim pode estar desconfigurada de acordo com aquilo que Deus tem. Você tem a oportunidade de estar operando o Espírito Santo agora, rompendo as maldições e rompendo essa dureza do teu coração para com os teus pais, teus avós, outras pessoas, pastores, todos aqueles que o Senhor deu na tua vida. Se lembra que Davi honrou a Saul, ainda que Saul queria matar-lhe, e por isso Davi venceu e recebeu a coroa que estava na cabeça de Saul, que era seu pai. Não era bom, não foi bom durante algum tempo, mas era seu pai. Davi honrou, por isso foi chamado homem segundo o coração de Deus. E o pai honrou a Davi como pai de Israel. E Deus tem você como pai. Eu perguntei, Senhor, que história é essa de ser pai de uma nação, pai de Guiné-Bissau? O Espírito me falou: filho, você por acaso não é filho de Abraão? E Abraão é pai de nações? Se teu pai é pai de nações, você não pode ser pai de uma naçãozinha pequena como Guiné-Bissau. Nós precisamos despertar para a palavra. Nós precisamos despertar para aquilo que o Espírito está falando. O Senhor está restaurando a paternidade nos nossos dias, e nós vamos crescer em direção a vários sinais espirituais, e vamos romper com toda a maldição que veio sobre as nossas vidas, e toda a maldição que nós lançamos sobre os nossos, e especialmente sobre os filhos dos demais. Eu vou orar, e depois eu vou pedir para o meu bispo orar. Ele vai levar você
oração muito definida que o Senhor revelou Os a eles. presbíteros, pastores, impõem as mãos como ato profético, simbolizando paz, né? Que nós ganhamos os presbíteros ganharam vocês, e assim tem sido essa redutividade como ato profético. A oração do apóstolo, a oração do bispo e a oração dos pastores e presbíteros. Amém? Satanás perdeu hoje, em nome de Jesus. Amém? O avivamento começa pela igreja do centro da cidade. Hoje o Senhor nos pegou. Tá? Quem é intercessor está sentindo, está percebendo o que Deus está fazendo. Em nome de Jesus. Amém? Vocês devem amar esta igreja e amar a todas as igrejas da cidade. E aquelas que são e as que não são, as pessoas, família. Deus vai levantar paz. Amém? Paz na cidade. Amém? E vão interceder, chorar e clamar. E não só pela cidade, pelo país e outros países. Amém? Então, confesse a Deus o que você tem que confessar. Se você foi insubmisso, rebelde aos seus pais, aos pastores, peça perdão a Deus. Não olhe o pecado deles, olhe o teu. Olhe o teu. Olhe o teu. Enquanto você olha o pecado de outro, você não prospera. Você não prospera. Olhe o teu pecado. Peça perdão ao Senhor. Confessa, fala, Pai, perdoa. Eu fui ignorante, fui rebelde. Eu não reconheci a autoridade, o Senhor me trouxe, o Senhor me deu salvação, libertação, Senhor, mas eu não entendi, perdoa. Eu vou orar por você, Senhor amado, a tua palavra foi dada, Senhor, e o teu Espírito atua. E, Senhor, aqueles que estão confessando o pecado, perdoa, Senhor. Perdoa. Eu declaro o rompimento dessas maldições sobre vocês. E o rompimento das maldições também que vocês lançaram sobre filhos e sobre outros. Senhor amado, cobre com teu sangue, meu Senhor. Sim, Deus. Cobre com teu sangue, Deus Santo. Cobre com teu sangue. Perdoa toda a nossa ignorância. Perdoa todo o nosso pecado. Perdoa toda a nossa maldade. Somos ignorantes, Deus. Perdoa. Perdoa, Senhor. Perdoa. Perdoa, Senhor. Perdoa a tua igreja. Perdoa o teu povo. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa pela maldade feita com as nações. Perdoa pela maldade feita com Guiné-Bissau, com Angola e outras tantas. Perdoa as nossas palavras más, Senhor, para com Portugal, para com Espanha, com nossos pais. Perdoa, Senhor. Perdoa nossas palavras más para com os governantes do Brasil. Perdoa, Senhor. Perdoa, Senhor. Perdoa, limpa, limpa e lava, Senhor. Lava nossos pecados. Lava com o sangue. Lava, Senhor. Senhor amado, eu declaro aqui começando algo novo. Eu declaro, Senhor, que algo novo começa nessas vidas, Senhor. Começa nesses corações, Senhor. Começa, Senhor. Começa algo novo, Senhor. Começa, Deus amado. Começa assim, Senhor. Traz algo novo, Deus amado. Traz algo novo nessas vidas, Senhor. Traz, Senhor. Liberta de toda maldição. Liberta de todo jugo, Senhor. Liberta, Senhor, o povo. É teu povo, Deus. É teu povo, é teu povo, é teu povo, é teu povo, Senhor. É tua gente, Pai. É gente que o Senhor ama. É gente que te busca, Senhor. É gente que crê, que ouve e que crê, Senhor. É gente, Senhor, que está na tua casa para ouvir a tua palavra, para, Senhor, aceitar-te a ti, Senhor, para, Senhor, andar nos teus caminhos. Dá oportunidade, assim como o Senhor me deu a mim. Dá oportunidade, Senhor, aos teus amados. Dá oportunidade, Senhor, ao teu povo, Senhor amado. Dá oportunidade, Senhor. Dá oportunidade, Deus, guarda. Guarda cada um, Senhor, com fé. Oh, Espírito vivo de Deus. Pai, tu és Deus. Visita a maldade dos pais dos filhos até a 4ª geração. Mas o Senhor também faz justiça e juízo até